Som. Bom dia, meus irmãos. Feliz sábado a todos. É um prazer estarmos aqui na casa do nosso Senhor para adorar, não é verdade? Para louvar. Deus seja louvado pelo seu talento, Tainá. Meus irmãos, faz um bom tempo que a gente não se vê, né? Da última vez que eu estava aqui, nós não estávamos de máscara. E eu ainda frequentava a Vila Bonilha, aqui no distrito de Freguesia. Agora eu estou frequentando o Jardim Dávila, em Osasco. Sou diretor lá do grupo. E atendi com grande prazer aqui o convite do nosso irmão Edson, esse grande homem de Deus, para estar partilhando nesta manhã a mensagem com vocês. Tá bom? O título do sermão dessa manhã, meus irmãos, é Ansiosos e Temerosos por Nada. E muitas vezes a gente pode pensar, o pregador está louco. Como ele diz, ansioso e temeroso por nada. Olha a situação que nós estamos vivendo. Não é mesmo? Olha a crise na qual nós nos encontramos. Você já imaginou alguma vez que você estaria na igreja usando uma máscara? Que você teria que manter distância do seu irmão? Que muitas igrejas ainda estão fechadas. A nossa igreja lá, por exemplo, abriu agora, na semana passada, em junho. Que muitas pessoas perderam seus empregos. Muitas pessoas perderam pessoas próximas, entes queridos. Estão lidando com a dor, com o luto. Muitas pessoas perderam a sua única fonte de renda e estão pensando como que vão pagar a conta do próximo mês. Como que elas vão lidar daqui para frente. E o pregador vem e diz, ansioso e temeroso por nada. O grande ponto, meus queridos irmãos, é que não sou eu quem diz isso. É a palavra de Deus. E é justamente a palavra de Deus que nós vamos abrir nesta manhã. Você está com a sua Bíblia aí? Por favor, abra ela em Filipenses, capítulo 4. Amém? Vamos curvar as nossas frontes e dirigir uma oração ao nosso bom Deus? Assim como nós estamos. Pai querido, nós queremos te agradecer a Deus pelo privilégio de termos na nossa mão a Tua palavra. Pedimos neste momento que o Senhor nos esvazie de nós mesmos, ó Deus, e que nos ilumine pelo Teu Santo Espírito, e que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado. Abençoa-nos nesta manhã, abençoa cada um dos teus filhos aqui reunidos, aqueles que estão nos acompanhando através da internet. Nós pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Meus irmãos, Filipenses capítulo 4. Nós vamos ler o verso 6 e o verso 7, tá bom? E diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Então agora eu já fiz a minha parte. Não sou eu que estou falando para vocês, não fiquem ansiosos, não fiquem preocupados. Quem diz isso é a própria palavra de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele diz aqui, não andeis ansiosos, a gente pode acreditar que ele está falando com propriedade. Vamos recapitular aqui, rapidamente, o currículo do apóstolo Paulo. Ele foi açoitado 195 vezes. Ele foi 3 vezes açoitado com varas. Ele foi apedrejado 1 vez. Ele enfrentou 3 naufrágios. Ele passou um dia inteiro em alto mar. Ele passou por diversos perigos, diversos trabalhos, várias vigílias, fome, sede, jejuns, frio, nudez. E a maior preocupação de Paulo, todos os dias ele tinha preocupação com as igrejas que ele havia plantado. E este homem nos diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Paulo sabe do que ele está falando. Inspirado por Deus, ele nos diz nesta manhã, não importa qual seja o seu problema, não importa
qual seja a sua aflição, não fique ansioso, porque Deus tem cuidado de você. Meus irmãos, quando Paulo diz essas palavras para nós aqui em Filipenses, nós precisamos lembrar que no momento em que ele escreve esta carta, ele está preso em Roma. Ele está preso em Roma, pagando o aluguel da casa onde ele está preso, e vigiado por um soldado romano 24 horas por dia. Paulo estava numa quarentena também. A situação dele não era fácil. Ele mesmo diz que a preocupação com as igrejas consumia ele. E mesmo nessa situação, ele diz: não andem ansiosos. Por maior que seja o problema, não andeis ansiosos, porque a palavra diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. E coisa alguma é coisa alguma. Nada. Não é trabalho, não é doença, não é vacina, nada. E sabe por que ele nos dá essa orientação? O primeiro ponto, meus irmãos: nós somos limitados. Existem situações na nossa vida que estão totalmente fora do nosso alcance. Nós não temos como. Não há o que fazer. Existem escolhas que nós fazemos. Nós escolhemos que roupa nós iremos vestir, que alimento nós iremos comer. Escolhemos se iremos à igreja ou se não iremos. Mas outras situações, nós não temos controle algum. E por conta disso, não precisamos nos preocupar com elas. Marque aí a sua Bíblia em Filipenses, porque a gente vai voltar para lá, tá bom, meus irmãos? Mas vamos dar um pulinho lá em Mateus, capítulo 6. Mateus capítulo 6, nós vamos ler ali o verso 24. Você conhece essa passagem? Onde Jesus vai falar a respeito da ansiedade pela vida, verso 27, tá, meus irmãos? Mateus capítulo 6, verso 27. Amém? Olha o que o Cristo diz ali. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O côvado é a medida aqui do antebraço, né? Essa parte aqui. Cristo está dizendo: qual de vocês que mais ansioso, mais preocupado que possa estar por qualquer situação da sua vida, pode colocar esta medida a mais no curso da sua vida? Você não pode. Você não tem controle sobre todas as coisas. E é por isso que Cristo convida você a repousar inteiramente nele, confiando inteiramente naquilo que Ele pode fazer por você. Porque Ele sim, sabe o fim desde o começo. Nós não sabemos. Nós temos planos, nós nos planejamos, temos projetos, mas não sabemos o que irá acontecer conosco amanhã. E aqui nós não estamos dizendo que não devemos ter, precisamos ter. Mas não devemos ficar ansiosos por isso, preocupados, perdendo noite de sono, deixando de viver o hoje, o presente, que é o momento em que nós temos a possibilidade de fazer escolhas. Cristo diz: não andeis ansiosos. E não somente isso, meus irmãos. Cristo nos recomenda não andarmos preocupados demais, porque muitas das nossas preocupações, elas nunca vão se tornar reais. Você já passou por uma situação dessa? De você ficar pensando: e se acontecer isso? E se for dessa maneira? E se eu for procurar um emprego e não conseguir? Mas ela ainda está no futuro. Para que ficar se preocupando, se martirizando hoje com algo que está diante de nós? Sendo que o resultado pode ser totalmente diferente. Sendo que aquilo de pior que você imagina que vai acontecer, pode ser que não aconteça e você seja surpreendido. Percebe? Muitas vezes, meus irmãos, nós gastamos energia. Nós permitimos que a nossa espiritualidade, a nossa ligação com Deus, ela seja afetada por essas preocupações.
que muitas vezes são desnecessárias. Quando o convite de Deus é de repousarmos inteiramente em Cristo Jesus, confiando que Ele está cuidando de nós. O terceiro ponto, meus irmãos, muitas vezes andamos nós ansiosos por necessidades. E isso é algo digno. Nós temos que nos preocupar. Como que eu vou cuidar da minha família? Como eu vou cuidar dos meus filhos? Como eu vou cuidar da minha esposa? As mulheres, que já têm inúmeras preocupações todos os dias. E muitas vezes é uma situação difícil, uma situação apertando. E se preocupa como que vai cuidar dos filhos. E nós podemos dizer, essa é uma preocupação legítima. Nós podemos nos preocupar com isso. Mas olha o que Cristo diz para nós lá no verso 31, no verso 32, do mesmo capítulo 6. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Percebe, meu irmão, que até mesmo por essa situação que nós consideramos justos, nos preocupar, ficarmos ansiosos, Cristo diz, o nosso Pai que está no céu, Ele sabe de tudo que você precisa. Meu irmão, que promessa maravilhosa. Você não precisa se preocupar, porque você tem um Pai todo-poderoso que está no céu. Se os pais que estão aqui, que são maus, que são pecadores, sabem dar bons presentes aos seus filhos, não vão deixar os seus filhos passar fome. Você acha que o seu Pai Celeste vai permitir que isso aconteça com você? Nós temos um Pai Celeste. E Cristo nos convida a repousar inteiramente na proteção e no cuidado desse Pai. Mas ainda nessa situação que nós estamos, meus irmãos, em todas esses problemas, essa crise que nós temos passado, Cristo, Ele olha para nós com um olhar de compaixão, com um olhar terno. Porque Ele sabe das nossas fraquezas, Ele sabe das nossas limitações. E Ele sabe que muitas vezes nós olhamos para a situação com os olhos da carne, em vez de olhar com os olhos da fé. E Cristo compreende todas essas coisas. E é por isso que através da sua palavra, Ele nos convida a confiar inteiramente nele. Algumas semanas atrás, um casal de amigos nossos, a esposa ela trabalha vendendo encomendas. E as encomendas, com essa crise toda, baixaram, caíram. E ela estava preocupada porque ela havia feito algumas compras e precisava honrar os compromissos e não estavam saindo pedidos para ela. E ela começou a ir dormir tarde, estava com insônia, o humor dela foi lá embaixo. Estava uma pessoa desanimada, pensando 24 horas por dia como que ela poderia fazer algo para vender mais. Como que ela poderia fazer para conseguir mais encomendas. E aquilo foi consumindo ela. Até o momento que ela chegou para conversar com seu esposo, abriu o coração, falou, olha, não sei mais o que eu faço, não vem um pedido. O marido se dirigiu para ela e falou, tudo que você tem recebido até hoje, quem te deu foi Deus. Todos os clientes que você tem, foi Deus que colocou no seu caminho. Todas as vendas que você fez, foi Deus que fez para você. E agora, nessa situação, você está procurando resolver por você mesmo. Você está pensando, como que eu vou conseguir vender mais? Como que eu vou trazer novos clientes? Como que eu vou pagar as minhas contas? Coloque na mão do seu pai. E os dois ali naquele momento, oraram. E confiaram nas promessas de Deus. Confiaram que o Senhor é que concede todas as coisas. E nada acontece sem a permissão dEle.
Isso foi numa quarta-feira, uma terça-feira. Na quarta-feira veio um pedido. Na quinta-feira vieram 2 pedidos. Na sexta-feira veio um pedido grande. No domingo veio outro pedido. Quando chegou na segunda-feira, ela correu para o marido sorrindo e disse: eu já tenho dinheiro para pagar as contas. Percebe, meus irmãos? Quantas noites ela passou com insônia, preocupada? Quanto peso ela carregou nos seus ombros, tentando lidar com tudo sozinha? Quando na realidade a palavra de Deus nos diz para não andarmos ansiosos por coisa alguma. Precisamos olhar com os olhos da fé, meus irmãos. Deixar de olhar com os olhos da carne. E olhar com os olhos da fé. Meus irmãos, vamos voltar lá para Filipenses? Volte lá para Filipenses no capítulo 4. Nós já entendemos que não adianta nós ficarmos ansiosos. Mas e agora o que a gente faz? E Paulo nos ensina, ele diz o seguinte, lá no verso 6. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Você tem algo que tem afetado a sua vida? Tem te preocupado além do que você gostaria? Nós precisamos tornar essa preocupação conhecida a Deus. Porque pensa comigo, meus irmãos, muitas vezes, e nós somos seres relacionais, nós gostamos de conversar, nós precisamos conversar, e muitas vezes nós precisamos desabafar, não é? Nós precisamos contar com aquele ombro amigo, aquela pessoa confiável, para abrir o nosso coração para ela, e contar tudo aquilo que nós estamos passando. E isso precisa ser feito. Mas a primeira pessoa que precisa saber o que está passando na nossa vida é o nosso Deus. Ele precisa ser a primeira pessoa a ser informada a respeito da dificuldade que você está passando. E muitas vezes as pessoas dizem, mas Deus já não sabe de todas as coisas? Ele não sabe o que eu estou passando? Por que eu preciso tornar conhecido? E aqui é um ponto interessante. Porque Deus sabe. Mas às vezes você ainda não sabe. É nesse relacionamento com Deus, nessa conversa com Deus, que Deus pode operar no seu coração e tirar essa ansiedade. É nesse momento que Ele pode fazer brilhar uma ideia na sua cabeça, para que você possa resolver os seus problemas. Orar não é tornar somente informado a Deus aquilo que nós precisamos, mas é nos submeter àquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E é por isso que Paulo lhe diz claramente, você não precisa se preocupar, antes torne conhecido a Deus aquilo que tem te preocupado. Aquilo que tem te deixado inquieto, que tem tirado o seu sono, que tem roubado a sua alegria, torne conhecida a Deus. Olha o que 1 Pedro, capítulo 5, verso 7 vai falar. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Olha o que Pedro também diz a respeito de todas essas preocupações e ansiedades. Ele diz, lançando sobre ele, Deus, toda a vossa o quê? Ansiedade. Porque o quê? Ele tem cuidado de vós. Amém? Meus irmãos, em quem você tem lançado a sua ansiedade? No esposo? Na esposa? Nos filhos? No colega de trabalho? No vizinho? Às vezes você chega e descarrega todos aqueles problemas em cima das pessoas. A palavra de Deus diz que nós temos que fazer isso sim, mas fazer em quem? Em Deus. Porque Ele é onipotente. Ele pode lidar com cada área da nossa vida.
Ele pode resolver os nossos problemas. E é a Ele que nós temos que confiar. Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 11, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. E eu farei o quê? Os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrarás descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Percebe? Por toda a palavra de Deus, Deus tem falado a nós, não fiquem preocupados, não fiquem esmagados por essa situação, mas tragam as suas petições, os seus problemas e coloquem sobre mim, porque eu posso lidar com isso. Você não pode. E muitas vezes nós queremos fazer pela nossa própria força, né? Nós queremos demonstrar que nós somos capazes, que nós podemos. Meus irmãos, nós não podemos nada. Desde o momento em que nós abrimos os nossos olhos, até o momento em que nós vamos nos deitar, tudo é pela misericórdia e graça de Deus. Portanto, não fique ansioso. Deus tem cuidado de você. Meus irmãos, vamos voltar lá em Filipenses 4. Você deixou marcado na sua Bíblia. E agora Paulo, ele vai dizer para nós como nós temos que colocar essa nossa ansiedade em Cristo, depositar a nossa ansiedade, as nossas preocupações em Deus. Ele diz, na segunda parte do verso 6, pela oração e pela súplica com ações de graça. Como que eu faço isso então? Através da oração, nós falamos, mas muitas vezes a oração não vai ser suficiente. Porque nós sabemos que orar é abrir o coração a Deus como se abre a um amigo. E nós temos uma conversa íntima com Deus. Colocamos ali todos os nossos problemas. Mas muitas vezes será necessária súplica. E sabe o que é súplica? É implorar. É fazer como Jacó fez no Vale do Jaboque. Agarrar na roupa de Deus. E falar, Senhor, eu não permitirei o Senhor ir, enquanto o Senhor não me abençoar. Isso é súplica. Muitas vezes nós vamos ter que deixar a nossa oração, que nós costumamos fazer, do jeitinho que a gente gosta de fazer, para verdadeiramente entrar numa batalha com Deus. Suplicar, clamar, Senhor, por favor, eu estou desesperado, me ajude. Me ampare. Muitas vezes será necessário nos agarrarmos ao Senhor, até que Ele tire esse fardo de nós, até que Ele nos alivie. E não somente nós temos que nos dirigir a Ele com súplicas, mas também com ações de graça. Isso é importante, meus irmãos. Nós precisamos pedir. Precisamos, não adianta. Todos os dias nós temos alguma necessidade. Se o Senhor não intervir na nossa vida, nós não somos nada. Precisamos pedir. E Deus sabe disso, Ele gosta de atender as nossas orações. Mas é necessário também que nós façamos essas nossas orações e súplicas com ações de graça. Sem esquecer o que Deus tem feito por nós até aqui. Sem esquecer o que Ele faz por nós todos os dias. Em verdade, em 1 Tessalonicenses, lá no capítulo 5, verso 18, Paulo vai dizer, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Em tudo dai graças.